confrades, confreiras. Gostaria de fazer a abertura, então, da nossa reunião científica da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. E hoje o tema será bastante interessante com o professor Ricardo Meirelles sobre reposição hormonal no homem. Gostaria de dar a palavra ao nosso presidente da academia, Dr. Tourinho. Muito obrigado, acadêmica Samantha. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Ricardo Meirelles. Minha saudação a todos. O tema que nós iremos falar hoje é um tema que certamente desperta a curiosidade de muitos, reposição hormonal no homem, quando fazer, e será proferida essa conferência por Ricardo Meirelles, que tem título de notório saber pela PUC Rio de Janeiro. Professor de endocrinologia também da mesma instituição, a Pontifícia Universidade Católica do Rio, é diretor do Departamento de Endocrinologia Feminina, de Andrologia, Transgeneralidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o diretor mais longevo da história do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, comprometido com a administração, o ensino e a pesquisa. Quero dizer que, por muitos anos, foram consumidos no estudo e difusão da reposição hormonal na mulher, hoje amplamente conhecido. O homem, nessa área, parece que foi esquecido. Agora, tenho a impressão que chegou a sua vez. A Academia de Medicina do Rio de Janeiro sente-se honrada em receber o professor Ricardo Meirelles para a conferência Reposição, ou terapia, como querem, hormonal no homem. Quando fazer? Que todos tenham o máximo de aproveitamento. Passo a palavra ao nosso dileto convidado, professor Ricardo Meirelles. Muito obrigado, Elderson. É um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço especialmente ao Elderson pelo convite para participar dessa reunião científica da Associação da Academia Brasileira de Medicina, da Academia do Rio de Janeiro, Medicina do Rio de Janeiro, e nós vamos falar sobre reposição hormonal no homem quando fazer. Na realidade, a reposição hormonal foi uma... Na realidade, o nome reposição hormonal foi dado quando o homem precisa fazer a reposição realmente de testosterona. Na mulher, houve uma mudança. Na mulher, existe a terapia hormonal, que não é reposição. Nós damos o hormônio em menor quantidade possível, mas suficiente para eliminar os sintomas do hipogonadismo na mulher, geralmente na menopausa. Mas nós vamos falar hoje sobre o homem. Quando fazer, então, a reposição hormonal masculina? Em primeiro lugar, eu tenho que apresentar aqui, não sei por que apareceu uma coisa vermelha aqui em cima. Tenho que tirar essa coisa vermelha que vai aparecer, parece em todos os lados. Bom, o eixo hipotálamo hipófise gônada prevê um hipogonadismo primário, secundário e terciário. Qualquer que seja esse hipogonadismo, na medida em que o homem não queira engravidar a esposa ou a parceira, ele deve ser substituído por testosterona. O denominador comum dos hipogonadismos é exatamente a falta de testosterona e a falta de espermatozoides no esperma. Nós vemos que no hipogonadismo masculino existem vários efeitos da testosterona. Um deles, e o mais comum, são os efeitos sexuais, a diminuição de libido, mas, na realidade, a testosterona é um hormônio muito mais importante do que simplesmente um hormônio da libido. É um hormônio que tem efeitos sobre a massa muscular, sobre a gordura corporal, sobre o bem-estar geral, sobre a massa óssea, sobre o sistema nervoso vegetativo. Nós vemos que até homens podem ter também os chamados fogachos, que são tão comuns na menopausa, efeitos sobre a hematopoiese e efeitos sobre os pelos. Nós vamos começar a falar primeiro da perda de libido.
é a coisa mais precoce que acontece no homem quando existe diminuição de testosterona. Tem um telefone aberto, com um microfone aberto aí. A perda de libido, então, é a primeira coisa que acontece em pequenas diminuições da testosterona. A disfunção erétil propriamente dita só vai acontecer quando existe uma grande diminuição da testosterona. Antes disso, acontece a perda do vigor físico, existe a obesidade, que também é muito comum nos indivíduos com hipogonadismo, humor depressivo, alteração do sono, perda da concentração, diabetes mellitus tipo 2, isso é muito comum, estão acompanhando a obesidade. E, finalmente, quando essa deficiência de testosterona atinge níveis bastante significativos, nós temos os fogachos e a disfunção erétil propriamente dita. Vamos começar, então, pelo receptor de androgênio. A testosterona atua sobre o receptor de androgênio, estimulando, então, a produção de massa muscular, diminuindo o tecido adiposo, aumentando a hematopoiese na medula óssea e no osso, atuando principalmente sobre a formação óssea, sobre a osteogênese. E no cérebro, evidentemente, com melhora da libido, melhora da intenção sexual. E nós vamos, então, começar pela obesidade. A célula-tronco sofre uma ação da testosterona que pode ser no sentido de aumento de musculatura e diminuição da massa gordurosa. Então, quando a testosterona está presente, a célula-tronco ela se diferencia em célula muscular, miócito ou adipócito. Isso é uma das razões pelas quais o indivíduo engorda quando tem hipogonadismo. Inversamente, quando há falta de testosterona, nós temos a situação oposta, ou seja, diminui a quantidade de músculo e aumenta a quantidade de gordura. É a chamada obesidade sarcopênica. E essa diminuição de músculo, principalmente, e aumento da gordura, faz com que essa diminuição de músculo acarreta, evidentemente, uma diminuição de massa magra, com isso, uma diminuição do metabolismo basal e uma diminuição da atividade física. Com isso, nós temos uma resistência insulínica, o diabetes mellitus tipo 2 mais comumente, a dislipidemia e a hipertensão arterial. Então, essa é uma das razões pelas quais a diminuição de testosterona causada pelo hipogonadismo, seja ele primário, secundário ou terciário, pode levar a essas 4 situações. Mas existe também uma ação no metabolismo das gorduras, tanto estimulando a lipogênese por intermédio do cortisol, quer dizer, o cortisol estimula a lipogênese e a testosterona diminui a lipogênese. Por quê? Através da lipase lipoproteica. Diminuindo a ação da lipase lipoproteica, evidentemente, diminui também a lipogênese. Então, nesse sentido da lipase lipoproteica, a testosterona atua como antagonista do cortisol, ou seja, quanto maiores os níveis de testosterona, menor a ação do cortisol. E o cortisol, nós sabemos que é a causa de aumento de gordura, principalmente abdominal visceral. Do outro lado, nós temos a lipólise. E também existe uma ação da testosterona, mas aí não direta. Existem as catecolaminas, a lipase, hormônio sensível, que é responsável, uma das responsáveis pela lipólise, e a testosterona atua aumentando a sensibilidade do receptor beta, as catecolaminas, e com isso estimulando a lipase, hormônio sensível. Então, por um lado, nós temos um aumento de lipogênese com diminuição de testosterona e uma diminuição da lipólise pela diminuição da testosterona, e vice-versa. Nessa forma, então, nós podemos dizer que a testosterona atua também no metabolismo das gorduras. E é interessante que o homem difere da mulher em muitos aspectos, um deles é exatamente na testosterona. Quanto maior a testosterona no homem, mais evidente vai ser a síndrome, menos evidente vai ser a síndrome metabólica. Ou seja,
Quanto mais testosterona, menos síndrome metabólica. Quanto menos testosterona, mais síndrome metabólica. Na mulher, ao contrário. Nós vemos que quanto mais testosterona, mais síndrome metabólica. Isso a gente vê frequentemente nos ovários policísticos, que são uma situação bastante comum entre as mulheres e que é a principal endocrinopatia feminina no menacme, no período das menstruações normais. Nós temos também a formação óssea, em que a testosterona atua através do receptor de androgênio nos osteoblastos, aumentando a quantidade de osteoblastos e, portanto, aumentando a formação de osso no indivíduo. Isso em termos de receptor de androgênio. Mas nós não podemos esquecer que a testosterona também sofre ação da 5-alfa-redutase e, portanto, vai se transformar em dihidrotestosterona, DHT, que é até mais potente do que a testosterona como androgênico, ou androgênio, e vai atuar também no receptor de androgênio. Mas aí, já na genitália externa, fazendo com que aumente o tamanho do pênis, etc., a próstata, a pele, os cabelos e os pelos. Nos cabelos, a testosterona tem uma ação antagônica, ou seja, diminui a quantidade de cabelos, e os pelos corporais aumentam. Isso faz com que o homem seja mais calvo do que a mulher, evidentemente, e faz também com que tenha mais pelos no corpo do que a mulher, de um modo geral. Mas nós temos que lembrar que a testosterona também sofre a ação da aromatase, que é uma enzima muito abundante no tecido gorduroso e que é capaz de aromatizar o anel A da testosterona, transformando-a em estradiol, 17-beta, que é o principal estrogênio feminino também. Aí, a testosterona vai atuar no receptor de estrogênio, não no receptor de androgênio. E, através desse receptor, ela vai ter ação no osso, aí já não na formação óssea, mas na reabsorção óssea, porque nós sabemos que o estrogênio é o maior antirreabsortivo que a mulher tem. No cérebro, também melhorando a atividade sexual do homem. Nós sabemos que a conversão de testosterona a estradiol no tecido celular do sistema nervoso central faz com que exista uma ação também na libido feminina. E na mama. Isso faz com que nós tenhamos que contraindicar a testosterona naqueles homens portadores de câncer de mama, que, embora raro, evidentemente existe. Então, apenas para lembrar que na reabsorção óssea, a testosterona atua inibindo a reabsorção, ou seja, transformando-se em estrogênio, portanto, como o estrogênio atua no receptor de estrogênio e, portanto, também diminui a reabsorção, diminui a quantidade de osteoclastos existentes. Então, são duas ações da testosterona diferentes de acordo com a conversão que ela faz. E, evidentemente, como toda terapia, tem contraindicações. Nós não podemos dar testosterona para um homem que já tenha câncer de próstata, pelo menos por enquanto, está sendo muito estudado isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, e, evidentemente, não vamos dar no homem que tenha câncer de mama também. Por quê? Porque essa conversão da testosterona em estrogênio faz com que o câncer de mama prolifere mais rapidamente. Agora, existem contraindicações relativas, que são aquelas que são passíveis de modificação, sejam elas o nódulo prostático não avaliado, o PSA maior do que 4 nanogramas por mililitro ou maior que 3 nanogramas por mililitro em homens com alto risco, o hematócrito maior que 48% ou 50% em alta altitude, a hipertrofia prostática sintomática, a insuficiência cardíaca congestiva mal controlada e, muito importante, o desejo de fertilidade. Por quê? Se nós damos testosterona para um homem fértil, ele se torna infértil por conta da testosterona administrada. Então, nós temos que usar outras alternativas para tratar o homem que deseja, por algum motivo, a fertilidade. Se ele deseja apenas retomar a libido, se ele deseja apenas retomar
a atividade sexual, nós não precisamos nos preocupar com essa questão da fertilidade e podemos, então, dar uma medicação que possa, no caso, a testosterona, que seria o motivo para o uso e a melhoria da questão sexual. Existem efeitos adversos também, que são dependentes da formulação da testosterona empregada. No Brasil, o mais comum são os injetáveis e o gel. Os injetáveis de curta duração acarretam uma flutuação de humor e libido. Por quê? Porque eles têm uma ação de 2 a 3 semanas no máximo. E, com isso, na primeira semana existe uma sobrecarga do organismo com androgênio, na segunda semana ele atinge níveis normais, e na terceira semana ele já começa a decair, diminuindo, portanto, a libido e o bom humor e a depressão vai aumentando também. A dor no local da injeção é uma queixa bastante frequente, é natural. E a tosse, isso é mais comum de longa duração, nas apresentações de testosterona de longa duração, que a tosse, imediatamente após a injeção intramuscular, é atribuída a uma embolia gordurosa pequena causada pela testosterona intramuscular. No gel, nós temos o risco potencial de transferência cutânea para mulheres e crianças, principalmente. Então, o homem que acabou de passar o gel no corpo, ele fica sujeito a transferir esse gel para crianças ou para mulheres, evidentemente com os efeitos androgênicos que são esperados. A irritação da pele e odor no local da aplicação e, raramente, pegajosidade e secagem lenta, porque essa secagem do gel, de um modo geral, é bastante rápida. E nós vemos que a testosterona plasmática tem que ser ajustada de acordo com a necessidade do homem. Ou seja, nesse trabalho feito por Moisey, em 51 homens hipogonádicos, ele observou que quanto mais idoso o homem, maior a necessidade de testosterona. Por quê? Porque ele fica mais tempo. Nós temos aqui a idade maior, nós temos uma testosterona mais elevada também. Quer dizer, então, no homem mais idoso, a gente tem que aumentar a quantidade de testosterona, aumentar o intervalo entre as injeções de testosterona, ou diminuir a quantidade de testosterona. Já no homem com excesso de peso, nós temos exatamente o oposto, ou seja, quanto maior o excesso de peso, mais vai metabolizar a testosterona e maiores níveis de testosterona serão necessários. Então, existe uma grande variabilidade individual na dose necessária para se atingir o nível sanguíneo de testosterona, entre 500 e 800 nanogramas por decilitro, que é a quantidade normal de testosterona. Normalmente, nós ficamos em torno de 500 nanogramas por decilitro. Nos homens mais idosos que metabolizam a testosterona mais lentamente, muitas vezes necessitam de doses menores ou maiores intervalos entre as aplicações. E, inversamente, homens com excesso de peso metabolizam a testosterona mais rapidamente, podendo necessitar de doses maiores ou menores intervalos entre as aplicações. Os níveis sanguíneos de testosterona não devem ficar nem acima nem abaixo dos valores de referência. Por quê? Porque, no caso, nós vamos fazer a reposição desse hormônio que está faltando no homem, diferentemente da mulher, em que nós damos o estrogênio apenas para acabar com os sintomas. Uma forma muito frequente de deficiência de testosterona atualmente é a deficiência do envelhecimento, em que nós temos uma diminuição do número e volume das células de Leydig, nós temos o comprometimento da síndrome de esteroide de um modo geral e o comprometimento de suprimento sanguíneo nas gônadas. Com isso, nós temos uma diminuição da produção de testosterona. O que nós vemos é que, com o passar do tempo e com o aumento da idade, vai diminuindo a quantidade de testosterona circulante. A resposta diminuída do LH ao gene RH, o aumento da sensibilidade hipotalâmica ao feedback negativo da testosterona e a perda do nível ritmo nictemérico das gonadotrofinas. Então, nós temos um hipogonadismo primário e secundário.
Curiosamente, no homem que envelhece, nós temos um hipogonadismo de duas naturezas. Algumas coisas que fazem lembrar o hipogonadismo primário, ou seja, problemas no próprio testículo, e algumas coisas que fazem lembrar o hipogonadismo secundário. Então, a diminuição de testosterona, o testículo se torna, inclusive, mais difícil de ser estimulado pelo LH, ele vai diminuir a quantidade de testosterona, vai diminuir a quantidade de testosterona biodisponível e vai diminuir também o nível a quantidade de testosterona livre, que é aquela que tem efeito efetivamente. Essa testosterona livre não vai atuar, então, em quantidades pequenas, normalmente aumentaria a quantidade de LH. Por quê? Porque nós teríamos um feedback negativo prejudicado com a diminuição da testosterona. No entanto, no homem que envelhece, nós temos LH normal, FSH normal, e apenas a inibina diminui um pouco. Com isso, o que nós temos é que na testosterona, no homem que envelhece, no hipogonadismo tardio, nós temos um problema na circulação, ou seja, no eixo hipotálamo, hipófise, testículo. E isso faz com que exista um hipogonadismo misto nesses casos. Nós sabemos que, a partir dos 30 anos, a testosterona total diminui à razão de 1% ao ano e a testosterona livre diminui à razão de 2% ao ano. Com isso, nós temos que, aos 60 anos, nós temos, em maiores de 60 anos, o 20% de hipogonadismo, aos 70, 30%, aos 80, 50% dos homens têm hipogonadismo. Mostrando que, quando aumenta a idade, aumenta também a incidência de hipogonadismo masculino. Agora, os homens em tratamento com mais de 60 anos são apenas 3,75% dos homens. Ou seja, nós, médicos, não estamos atentos para esse problema nos homens e os homens não procuram os médicos com frequência por causa dos problemas decorrentes da idade ou do hipogonadismo. E interessante é que 74,72% dos homens estavam tomando testosterona sem a dosagem de testosterona prévia, o que também é um absurdo. Quer dizer, por um lado, existe um subdiagnóstico do hipogonadismo nos homens e existe também um excesso de prescrição de testosterona que não depende necessariamente da dosagem de testosterona, o que é um absurdo completo. Nós vemos, por exemplo, que tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, o que nós temos? Que a dosagem de testosterona vem a dosagem de testosterona vem diminuindo ao longo do tempo, nesses últimos anos, enquanto que a prescrição de testosterona vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. O que mostra que nos Estados Unidos, muitos homens, assim como no Brasil, evidentemente, muitos homens estão tomando testosterona por conta própria ou por prescrição médica, sem fazer sequer uma dosagem de testosterona, o que é algo bastante preocupante. E a dosagem de testosterona total, o ponto de corte para o hipogonadismo, vem modificando ao longo do tempo. Começou com 200 nanogramas por decilitro, pelos critérios da American Association of Clinical Endocrinology. Em 2009, passou para 230. Em 2010, a Endocrine Society estabeleceu 300 como nível crítico. E, mais recentemente, em 2012, a Anna Walt disse que, mesmo testosteronas de 400 nanogramas por decilitro, podem estar associadas ao hipogonadismo, o que significa que nós temos que ver cada homem individualmente. O diagnóstico de hipogonadismo masculino é feito através da dosagem da testosterona total, que, se estiver abaixo de 150 nanogramas por decilitro, evidentemente o homem está com hipogonadismo, nós temos que tratá-lo, seja com testosterona ou com alguma coisa que estimule a testosterona, se for o caso. Quando ele está com mais de 400 nanogramas por decilitro, também não há dúvida de que ele não deve ser tratado com testosterona. O grande problema é entre 400 e 150 nanogramas por decilitro, porque nessa faixa cinzenta, nós não temos certeza se o homem é ou não portador de hipogonadismo.
Então, nós fazemos o cálculo da testosterona livre. E aqui vai a primeira observação. Nunca pedir a testosterona livre dosada, porque ela não funciona bem. Funciona melhor a testosterona livre calculada, ou existem fórmulas para isso que podem ser utilizadas, inclusive a International Society for the Study of the Aging Male, que é a ISAM, tem uma fórmula para calcular a testosterona livre online, e se a testosterona livre estiver menor do que 6,5 nanogramas por decilitro, nós devemos começar a tratar esse indivíduo com testosterona, evidentemente. E se ela estiver maior do que 6,5 nanogramas por decilitro, nós não devemos tratar. Esses 6,5 foram tirados do consenso latino-americano de hipogonadismo masculino, e, portanto, é uma coisa a ser levada em consideração. E a testosterona na circulação, então, circula sob 3 formas. A testosterona livre, que é a atuante propriamente dito, a testosterona ligada à albumina, que é uma ligação fraca e que ela pode passar a testosterona livre, e a testosterona ligada ao SHBG, que é uma ligação forte e que faz com que ela fique aprisionada na proteína carreadora de hormônios sexuais. Com isso, nós temos que a testosterona livre mais a albumina pode ser chamada de testosterona biodisponível, porque ela é de fácil mobilização, enquanto que a testosterona total seria a soma das 3 testosteronas. Nós já dissemos que, a partir dos 30 anos, existe uma diminuição progressiva, tanto da testosterona ligada à albumina total, como da testosterona livre. E, se nós quisermos levar em consideração o percentual, nós vamos ver que o percentual de testosterona ligada à globulina diminui de 60% para 80%, enquanto a testosterona livre diminui de 2% da testosterona circulante para 1%, e a testosterona ligada à albumina também diminui de 38% para 19%, ou seja, só aumenta a testosterona ligada a SHBG. Por quê? Com o envelhecimento, existe aumento da SHBG. Então, aumentando esse HBG, existe também uma diminuição da testosterona livre e ligada à albumina. Nós vemos aqui que a dosagem de SHBG pode ser extremamente importante naqueles casos em que se suspeita de hipogonadismo, apesar de ter testosterona normal ou até mesmo alta. Então, nós vemos aqui na coluna do meio a quantidade de SHBG diminuída, faz com que a testosterona livre predomine, então nós vamos ter uma baixa de testosterona total, mas a testosterona livre continua normal. Ao contrário, quando a SHBG está aumentada, nós temos que a testosterona livre diminui, evidentemente, e a testosterona total fica na quantidade normal. Isso faz com que a gente tenha a falsa impressão de que a testosterona está normal. Então, diminuem a SHBG, a obesidade, o diabetes, o hipotireoidismo, antínome nefrótica, a acromegalia, uso de glicocorticoides, progestogênios e androgênios. Ou seja, inúmeros fatores, e bastante frequentes na prática médica, são capazes de diminuir a SHBG, enquanto que a idade, a cirrose hepática, hepatite, hipertireoidismo, infecção por HIV, uso de anticonvulsivantes e de estrogênios pode aumentar a SHBG. Então, nesses casos, quando houver suspeita de alteração na SHBG, nós devemos calcular a medida de testosterona livre ou biodisponível, geralmente a testosterona livre. Nós fizemos lá no IED um questionário, aplicamos o questionário ADAM, que foi usado durante muito tempo como uma informação para aqueles pacientes que deveriam ou não ser investigados para hipogonadismo, e que consta de 10 perguntas. Se a pessoa respondesse afirmativamente a primeira e a 7ª pergunta, ou a 3 quaisquer outras perguntas, nós deveríamos investigar o hipogonadismo nessa pessoa. Só que, na realidade, a clínica é mais importante e a conversa com o paciente é extremamente importante para saber a quantidade de testosterona, ou pelo menos se o indivíduo tem ou não tem uma suspeita de hipogonadismo, situação em que nós vamos dosar, então, a testosterona. Então, no questionário ADAMS, nós aplicamos a 60 pacientes com diabetes tipo 2 e 57% eram positivos para o questionário ADAMS.
Desses 57 pacientes de 60, 12 apenas eram hipogonáticos e 45 não eram hipogonáticos. E entre os não sintomáticos, 3, dos quais 2 eram hipogonáticos e 1 era não hipogonático. Isso fez com que a sensibilidade do método fosse, entre os diabéticos, fosse de 85%, mas a especificidade apenas de 2%, o que faz com que nós não usemos mais o questionário, principalmente no diabético, ou mesmo clinicamente, porque é difícil estabelecer os sintomas que são devidos ao próprio diabetes e os sintomas que são devidos ao hipogonadismo. Então, nesses casos, raramente nós temos que fazer a dosagem da testosterona sérica. Então, a testosterona sérica pode estar baixa nos casos primários, em que existe prejuízo também da espermatogênese, nível de gonadotrofinas elevados. O mais comum é a síndrome de Klinefelter, que é uma doença congênita de XXY, duplo quantidade de cromossoma X, e as causas secundárias, que são a hipofisária ou hipotalâmica, que resultam em níveis também, em níveis baixos de testosterona. Vocês veem que as duas levam a níveis baixos de testosterona e prejuízo da espermatogênese. O que vai fazer a diferença entre as duas coisas são os níveis de gonadotrofinas, que podem estar elevados na síndrome de Klinefelter ou nos hipogonadismos primários, e vão estar baixos ou normais, baixos, no hipogonadismo secundário, que pode ser por neoplasia, hiperprolactinemia, hemocromatose, apneia obstrutiva do sono, ou distúrbios genéticos associados com deficiência de gonadotrofina. Ao longo do tempo, nós tivemos várias formas de substituir a testosterona. Desde 1940 existem os implantes, e mais recentemente foram usados os sistemas transdérmicos, que nós não usamos no Brasil, o gel, que nós usamos no Brasil, o sistema transmucosa, que nós não usamos no Brasil, e o injetável de longa duração, que já existe no Brasil há bastante tempo, sobre o qual nós vamos falar em seguida. Os orais nós não usamos. Por quê? Porque dão níveis bastante irregulares de testosterona e é obrigado a pessoa a tomar 3 vezes por dia o medicamento, que, convenhamos, é bastante difícil convencer uma pessoa. Então, o Androxon, que seria a cápsula de testosterona, que é o 1-decilato, 1-decanoato de testosterona, nós não usamos, e nós usamos mais o androgel, que é o gel de testosterona, ou o Nebido, Ormus ou Atesto, que são 3 produtos de longa duração, com 1-decilato de testosterona em óleo de rícino, que é o veículo nesse caso. Então, são 4 mililitros que nós vamos aplicar a cada 12 semanas, um pouco mais nos indivíduos idosos e um pouco menos nos indivíduos obesos, com excesso de peso, ou androgel, que existe sob a apresentação de 50 miligramas e que nós vamos aplicar principalmente nos ombros e na região superior dos braços. Nós não aplicamos na prega do cotovelo, porque ali nós vamos usar para dosar a testosterona oportunamente. O androgel deve ser dosado 2 horas após a aplicação, de manhã, e a Nebido, um pouco antes da próxima aplicação de Nebido. Então, nós podemos dizer que a testosterona deficiente, a deficiência de testosterona, confere um impacto negativo na saúde e na qualidade de vida, pode ser mitigada por esses efeitos pelo uso de testosterona, e maior quantidade de androgênios, de concentração de androgênios, não estão associados, isso é muito importante a gente saber, não estão associados ao risco de desenvolver câncer de próstata ou gravidade do câncer de próstata. E, mais recentemente, vem se descobrindo que a terapia com testosterona não se associa a maior risco ou gravidade do câncer de próstata. Isso nós ainda estamos discutindo, ainda é motivo de grande controvérsia entre os médicos. E o impacto de androgênio nas células de próstata, da próstata, é sujeito ao efeito de saturação. O que é o efeito de saturação? Existe uma quantidade X de androgênio que é capaz de saturar todos os receptores prostáticos de testosterona. E, mais do que isso, não vai causar maiores prejuízos ou menores prejuízos para a próstata. Tanto que o câncer de próstata que acontece no indivíduo com hipogonadismo é muito mais grave do que aquele que acontece no indivíduo com eugonadismo.
Agora, se o indivíduo quiser preservar a fertilidade, nós temos que usar o citrato de clomifene, por exemplo, que é um estimulante da testosterona por vias indiretas. Ele diminui a conversão, ele diminui a sensibilidade ao estrogênio, evidentemente, e, com isso, aumenta o FSH-LH e, com isso, também aumenta a produção de testosterona em alguns pacientes. Isso no paciente jovem. Então, nós devemos sempre fazer o teste de clomifene antes de utilizá-lo como alternativa à testosterona. Em último caso, nós usamos as gonatrofinas. Quando o homem não responde ao clomifene, nós usamos gonatrofinas, inicialmente, que são muito caras, né? Inicialmente, a gonatrofina coriônica, que é a gonatrofina que não existe no momento a apresentação de 1.500 unidades, que são aplicadas 3 vezes por semana, juntamente com 75 miligramas da menopausa, da gonatrofina da menopausa. Então, a gonatrofina coriônica é mais LH, símile, e a gonatrofina da menopausa é mais FSH, símile. Então, a gente administra 1.500 unidades 3 vezes por semana, de cada uma delas, para obter a espermatogênese. Se em 3 a 6 meses nós continuamos em azoospermia, ou se em 12 meses a contagem de espermatozoides ainda é menor do que 10 milhões, nós devemos dobrar a dose, ou aumentar até mais, a dose de gonatrofina coriônica e de gonatrofina da menopausa, para 3 vezes por semana ainda, mais 3 a 5 mil de gonatrofina coriônica e 150 unidades, 2 ampolas, portanto, de Umegon, de gonatrofina da menopausa. Então, mas isso raramente a gente precisa usar, porque a maioria dos homens que vão procurar tratamento para hipogonadismo são homens com mais idade que não têm interesse em fertilidade. Então, a deficiência de testosterona mais as queixas compatíveis, isso é fundamental, o indivíduo tem que ter queixas também de hipogonadismo, menos, evidentemente, as contraindicações, nós devemos, então, fazer o tratamento e, evidentemente, esse tratamento tem que ser monitorizado. Agora, é muito importante a gente lembrar que só a deficiência de testosterona ou só as queixas compatíveis não são suficientes para a gente começar um tratamento. A gente deve ter as duas coisas, exceto no diabético, em que, no homem com diabetes, a deficiência de testosterona muitas vezes não se acompanha das queixas características do hipogonadismo. Isso faz com que diabetes tipo 2 seja, pela Endocrine Society, uma das causas de deficiência de testosterona que devem ser investigadas. Outras são a obesidade, a hipertensão e a hiperlipidemia, que aumentam a razão de chance do hipogonadismo no homem, tanto a obesidade, quanto o diabetes, quanto a hipertensão, quanto a hiperlipidemia, aumentam em 47% a 138% a quantidade de Bom, a monitorização. Nós fazemos a avaliação dos sintomas para saber como é que está a aderência ao tratamento, efeitos adversos, etc., aos 3, 6 e 12 meses depois, anualmente. Isso aí é a orientação da própria Endocrine Society. A testosterona é dosada no 3º mês e no 6º mês, e a gente procura manter a testosterona nos valores médios da normalidade, em torno de 500, e, no caso de gel, dosar, como eu disse, 2 horas após a aplicação. Se o hematócrito subir acima de 54%, nós devemos interromper imediatamente o tratamento, investigar hipóxia e apneia do sono e reiniciar com uma dose menor. Nós devemos fazer o hematócrito a cada 3 meses depois da primeira aplicação. Se em 12 meses ele não teve modificação do hematócrito, dificilmente ele vai ter nos anos seguintes, então nós podemos fazer a avaliação anualmente. A densidade mineral óssea, quando houver osteoporose, nós devemos esperar um pouco para fazer a revisão, porque menos de 2 anos nós não vamos ter nenhuma modificação ainda palpável da osteoporose. E o PSA, a avaliação prostática, deve ser a cada 3 e 6 meses.
Os sinais de alerta são o aumento do PSA de 1,4 nanogramas por mililitro em 12 meses, ou aumento maior do que 0,4 nanogramas por mililitro acima do nível observado aos 6 meses. E a piora, evidentemente, dos sintomas de hipertrofia prostática. Mas, então, isso aqui é apenas para lembrar que, dependendo da sintomatologia, demora mais ou menos para ser modificada. Nós vemos aqui o começo da medida com 3 meses, e nós vemos que, com 6 meses, por exemplo, alguns sintomas, como, por exemplo, esse que está aqui em laranja, aumento da mineral óssea, demora um pouco mais. Vamos ver aqui, vai demorar um pouco mais. Com 6 meses, nós podemos fazer novamente a dosagem. O que muda mais rapidamente são a força muscular, a massa magra e, um pouco mais lentamente, a diminuição da massa gorda, que vai diminuir a partir de 24 meses. E aqui é que é importante a gente ver que o aumento de densidade mineral óssea vai ser, no mínimo, com 36 meses de avaliação. Nós devemos, como eu disse, manter a testosterona dentro dos valores normais, mais ou menos do que os valores normais são inadequados. Por quê? Porque causam diminuição da sensibilidade à insulina, aumenta a resistência insulínica, aumento da dislipidemia e aumento da obesidade abdominal. Sendo que o excesso de testosterona pode causar mais ainda dislipidemia, mais hipertensão arterial, cardiomegalia, risco de infarto do miocárdio ou AVC, e, além do, evidentemente, aumento da obesidade abdominal, que também vai acontecer com níveis suprafisiológicos, e diminuição ainda maior da sensibilidade insulínica, maior resistência insulínica. Então, a ideia é manter a testosterona na zona fisiológica. Para levar para casa, eu diria o seguinte: primeiro, a reposição normal, hormonal no homem, quando fazer? Sempre que houver hipogonadismo, obviamente. Então, sem o diagnóstico de hipogonadismo, não se pode fazer a reposição hormonal. E o diagnóstico de deficiência de testosterona se baseia em história médica, exame físico e avaliação de sintomas característicos da deficiência de testosterona. E a medida dos níveis séricos de testosterona deve ser feita quando existem sintomas que sugiram a deficiência desse hormônio importante. A Endocrine Society recomenda dosar a testosterona total e nunca dosar a testosterona livre. Quando necessário, calculamos a testosterona livre a partir da SHBG e da albumina. A amostra da dosagem de testosterona deve ser sempre colhida de manhã, até as 11 horas no máximo, e deve ser confirmado qualquer resultado mais baixo ou limítrofe 1 ou 2 semanas depois com outra dosagem. Ou seja, o mínimo que se pode fazer são 2 dosagens de testosterona para se ter um diagnóstico de hipogonadismo nessas pacientes. E as causas primárias e secundárias podem ser diferenciadas pelas dosagens de SHBG, LH, que estará elevado nas causas primárias e normal ou baixo nas causas secundárias, FSH, mesma coisa, e prolactina, que nós temos sempre que nos lembrar que a prolactina no homem pode causar hipogonadismo também. Bom, com isso, então, nós terminamos a nossa apresentação e ficamos à disposição para quaisquer perguntas que eventualmente surjam. Ok? Muito obrigado, nosso dileto professor Ricardo Meirelles, pela excelência da sua apresentação. Eu quero dizer que esse tema é um tema, não é simples, é complexo, né? Dada a variação desse tipo de hormônio no ser humano, que é capaz de, ao mesmo tempo, produzir um estímulo e desativar o estímulo no outro lado. Quer dizer, é preciso ser um profissional especializado para mexer com testosterona. Foi a mensagem que eu recebi de você. Uma coisa que nos preocupa, e eu vou pedir para nossa confrade Samantha Condé coordenar após a minha fala, esse é apenas para iniciar as discussões, a despeito da seguinte situação. Isso acontece no indivíduo adulto e no idoso, né?
Sabemos que, aos 80 anos de idade, a grande maioria dos homens já tem células prostáticas malignas. Essa é uma preocupação, né? Segundo, em relação ao câncer, os pacientes que têm história familiar vai ter algum cuidado especial? E a outra questão, em relação, Ricardo, a medicina popular traz alguma coisa relativamente às drogas utilizadas por várias gerações e que foram passando de pai para filho, no sentido de identificar alguma delas que possa estimular a produção de testosterona? Por exemplo, você já visitou a Feira do Ver-o-Peso lá em Belém do Pará, não já? E a Feira de Manaus, todas elas têm Engarrafada. Você conhece bem, não é isso? Conheço. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, a gente tem que perder um pouquinho o medo do câncer de próstata. Evidentemente, todo homem que vai fazer reposição de testosterona deve ser submetido também a um toque retal, um toque digital, para ver se tem um tumor. Principalmente os mais idosos, evidentemente, que podem ter um tumor silencioso. Eu, pessoalmente, não uso em pacientes que tenham câncer de próstata. Eu acho que a gente não deve utilizar. Mas existe uma tendência muito grande internacional no sentido de mostrar que a testosterona não aumenta a quantidade de câncer de próstata e muito menos estimula esse câncer de próstata. Então, eu acho que nós vamos passar um dia a prescrever, mesmo para os indivíduos que tiveram câncer de próstata e foram curados, a testosterona, mas isso ainda é cedo por enquanto. Por enquanto, eu faço sempre avaliação urológica dos pacientes também. Peço para o colega urologista fazer o toque digital. Com relação às garrafadas, lamentavelmente, nenhuma delas funciona bem. Então, nós não usamos nenhuma medicação não testosterona, a não ser o clomifene e gonatrofina, evidentemente, mas as garrafadas, definitivamente, nós não usamos, porque essas medicações, tipo ioimbina e uma série de outros medicamentos que foram sugeridos como estimulantes da testosterona, não são estimulantes da testosterona. Inclusive, o primeiro trabalho que foi feito por Claude Bernard Horner, que ele se injetou extrato de testículo, também foi repetido recentemente e não mostrou absolutamente nenhum efeito. O efeito do Claude Bernard Horner foi muito maior psicológico do que outra coisa. Porque o extrato de testículo não contém a quantidade suficiente de testosterona para estimular e não é absorvida, evidentemente, dessa forma. Só no século passado que foi sintetizada a testosterona. Vou convidar a doutora Samantha Condé para coordenar as questões, as perguntas. Doutor Ricardo, temos algumas perguntas. Uma é do doutor Ivan, perguntando em relação à parte de... Deixa eu ler aqui. Implantes atuais de testosterona reabsorvidos bioidênticos, aplicabilidade. Na realidade, estão usando muita testosterona na mulher, o que é uma coisa completamente absurda, que nós, inclusive, já fizemos um posicionamento nos archives of endocrinology and metabolism brasileiros. O departamento já fez uma manifestação, um posicionamento com relação ao uso de testosterona pela mulher. Então, os implantes estão sendo usados principalmente por mulheres que vão para academias, etc., e acham que vão fazer um grande sucesso usando testosterona. Não é verdade. Elas usam doses excessivas de testosterona. Não há nenhuma defesa. Nós podemos até falar mais adiante sobre essa questão da mulher e a testosterona, mas não há nenhuma defesa para o uso de testosterona na mulher, a não ser naquelas que fizeram a oforectomia, porque aí realmente diminui. A produção de testosterona na mulher é feita 50% pelo ovário e 50% pela suprarrenal. Se ela fez a oforectomia, ela pode ter deficiência de testosterona. E aí a gente está autorizado, se ela tem diminuição, principalmente de libido, nós estamos autorizados a fazer uma tentativa com testosterona. Mas jamais com as fórmulas que existem no mercado, que são fórmulas feitas para homem.
tanto o androgel quanto os injetáveis. Agora, no homem, o implante de testosterona pode ser usado, sem dúvida nenhuma. E existe, foi a primeira maneira de fazer a substituição de testosterona foi através dos implantes, nos idos de 1940, mais ou menos. Mas no Brasil, raramente a gente usa implante, a gente usa mais o injetável ou o gel. Em relação ao injetável e o gel, existe algum estudo prospectivo, controlado, randomizado em relação a essa parte de sexualidade? Na parte feminina, nós utilizamos muito o FSFI, um questionário de sexualidade, e aí a gente avalia alguns domínios para avaliar a melhora dessa medicação. Existe em relação à terapia androgênica algum estudo referente a isso? Não existe. Existem alguns estudos do uso de androgênio em doses femininas, evidentemente, para melhorar a libido, principalmente a libido. Porque, como eu mostrei, a libido é a primeira coisa que sofre algum tipo de deficiência quando há falta de testosterona. Agora, acontece que a libido feminina é extremamente complexa, e não é só a testosterona que faz parte disso. Existem também outras questões vivenciais, etc., que a gente tem que levar em consideração e que devem ser avaliadas. E, além do mais, eu acho que não existe, como disse, testosterona no mercado para a mulher. Existia, até algum tempo atrás, fora do Brasil, e ainda existe na Austrália, um creme de testosterona. E outra coisa, a dosagem de testosterona na mulher, que dá sempre baixa, é feita nos métodos comercialmente disponíveis, ou seja, métodos que foram desenvolvidos para dosar testosterona masculina e cuja sensibilidade para níveis baixos, que são os femininos, em relação aos masculinos, não adianta nada. Então, o que a gente tem visto com bastante frequência é mulheres com dosagem de testosterona baixa, evidentemente vai estar sempre baixa, e que não respondem à testosterona, porque não é aquele o motivo da diminuição de libido. Então, normalmente, e não existe nenhum trabalho mundial, e já foram feitos trabalhos mundiais nesse sentido, para diagnosticar a deficiência de testosterona na mulher. Não existe nenhuma doença, vamos dizer assim, característica da mulher com deficiência de testosterona. Então, a dosagem de testosterona, que deve ser feita apenas pelo método de espectrometria de massa, que dá uma segurança maior na dosagem, não tem nenhuma relação com a libido ou com outras questões femininas de sexuais, principalmente. Outra pergunta. Duas perguntas da nossa acadêmica Evelyn. Quando não usarem adolescentes na fase de crescimento e desenvolvimento puberal e como anabolizante? E a segunda pergunta em relação à aromatase sobre os inibidores em casos da ginecomastia e aumento das mamas em homens mais idosos e mais obesos. Os inibidores da aromatase. Isso a gente usa bastante. Vou começar pela segunda. Na ginecomastia, a gente usa com alguma frequência os inibidores de aromatase, principalmente os inibidores o tamoxifen, que se usa bastante, que é a Novadex, né, o produto usado pelas mulheres, no câncer de mama, mas que também faz efeito na ginecomastia masculina, embora a imensa maioria das ginecomastias regrida espontaneamente com o passar do tempo. Mas a gente vê, às vezes, ginecomastias gigantescas e que merecem tratamento, sem dúvida nenhuma. Aromatase, eu pessoalmente não gosto muito. Por quê? A aromatase, embora aumente a quantidade de androgênio, a aromatase também diminui a quantidade de estrogênio. E, com isso, nós temos um efeito sobre o osso muito prejudicial. Então, nós precisamos de estrogênio no osso. Então, é necessário que o homem tenha estrogênio para desenvolver adequadamente sua ossatura. Agora, a outra pergunta foi sobre a questão
Desculpe, Evelyn, eu esqueci a outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Quando usar em adolescente na fase Sim. de crescimento e Adolescente, desenvolvimento? Adolescente é um problema, porque só se ele tiver realmente deficiência de testosterona muito acentuada. Menino com deficiência de testosterona, aí ele tem pênis pequeno, tem uma série de outras queixas que nós temos que usar. Geralmente usamos a dihidrotestosterona local no pênis para haver o crescimento do pênis exclusivamente. Mas nós evitamos usar na adolescência porque, evidentemente, vai se transformar em estrogênio e vai acelerar o fechamento das epífises ósseas. Com isso, vai haver um prejuízo do crescimento. Então, nós evitamos, a não ser nos casos muito graves, em que nós vamos com muito cuidado nesses casos. O Gilson pergunta qual a sua opinião sobre o uso do andecanato como coadjuvante da terapia hormonal no homem. Um decanato? É um decanoato, né? Atualmente é chamado de um decilato. Na realidade, um decilato é o que se usa mais frequentemente diluído em óleo de rícino, que nos Estados Unidos chamam de castor oil, quer dizer, óleo de castor, mas ninguém mata castorzinho para tirar o óleo dele. Eu acho que a gente faz só o óleo de... O castor oil é o nome americano para o óleo de rícino. E o óleo de rícino realmente diminui a absorção do undecilato. Nós usamos undecilato de testosterona, que é a maneira mais frequente de se fazer a terapia hormonal substitutiva. No caso, é substitutivo mesmo, porque o homem tem deficiência de androgênio. Nosso acadêmico, agora João de Brito, pergunta quais os efeitos colaterais do uso de bloqueadores da testosterona, como a finasterida. O problema da finasterida no homem, em pequena quantidade, só para calvície, por exemplo, parece que os efeitos colaterais são muito pequenos. Mas eu já vi, inclusive no consultório, casos bastante graves de uso de finasterida e o que eles chamam de síndrome pós-finasterida, ou seja, pessoas que ficam com falta de sensibilidade na região genital por conta de uso de finasterida. Eu não gosto muito da finasterida no homem, não. Eu prefiro não usar, porque os bloqueadores de testosterona no homem, se nós dermos em quantidade excessiva, nós vamos bloquear a produção de um hormônio extremamente importante para o homem, que é a testosterona. Nosso acadêmico Mário Geller pergunta: existe prova inequívoca que a reposição com testosterona diminui a mortalidade? Existe. Existe primeiro, existe a demonstração que foi feita pela Shores em algum tempo atrás de que a deficiência de testosterona aumenta a mortalidade e a reposição de testosterona melhora a mortalidade. Tem um trabalho muito interessante, não me lembro exatamente o autor, mas é muito interessante em que indivíduos com deficiência de testosterona foram submetidos ao uso de testosterona e normalizaram. E uma outra quantidade de pacientes se recusou a usar testosterona, então ficou com a testosterona baixa. A mortalidade no grupo que tinha hipogonadismo e não usou a testosterona foi maior do que aquela que foi igual àquela do paciente com hipogonadismo que não fez nenhum tratamento, né? E o paciente que usou testosterona morreu menos. Quer dizer, tem menos mortalidade, sim, segundo o que a gente tem de exame de pesquisas e de avaliações a longo prazo. E em relação a risco cardiovascular, qual a sua opinião? Um trabalho feito recentemente, uma meta-análise feita por Corona, na Itália, principalmente, ele esteve no Brasil há pouco tempo falando sobre isso. O Corona ele fez uma avaliação do risco cardiovascular e chegou à conclusão de que não existe aumento de risco cardiovascular, exceto nos homens que têm, evidentemente, já um risco cardiovascular aumentado. Mas ele não causa aumento de risco cardiovascular. O que se observa com bastante frequência é que o indivíduo que faz a castração farmacológica para diminuir a testosterona por causa de câncer de próstata metastático, principalmente, morrem mais de doença cardiovascular se tiverem passado cardiovascular.
O grande problema é a gente avaliar com muito cuidado se o indivíduo tem ou não passado de cardiovascular. Se ele tiver passado cardiovascular, ele não deve usar testosterona, a não ser sob estrita vigilância. Eu acho que, mas se o paciente não tem, não vai ser por causa da testosterona que ele vai ter algum problema cardiovascular. Porque isso é muito discutido, né? Mas é discutido, mas os trabalhos mais recentes mostram que só no paciente que já tem passado cardiovascular é que tem problemas. Na realidade, o indivíduo virgem de tratamento, sem nada, e que não tenha nenhuma doença cardiovascular, ele não tem a alteração de doença, não tem mais doença cardiovascular por causa da testosterona. Isso aí, a maioria dos trabalhos mostra que a relação da testosterona com a doença cardiovascular é muito, muito limitada. Outra pergunta. A testosterona calculada acima de 6,5 e a testosterona total na casa dos 350 em paciente com a queixa principal de cansaço ligeiro. Ela gostaria de saber a opinião do senhor. Cansaço ligeiro tem inúmeras causas, né? O cansaço pode ser por muitas causas. Se ele tiver também uma anemia, é possível que ele tenha uma deficiência de testosterona, sim. Abaixo de 6,5 é testosterona livre, é sinal de deficiência de testosterona. Agora, 300 pode ser e pode não ser, depende das queixas, porque só a dosagem de testosterona é insuficiente para se fazer um diagnóstico. O que nós precisamos é de queixas compatíveis com hipogonadismo e deficiência de testosterona. Aí sim, aí nós somos autorizados a fazer o diagnóstico. Caso contrário, de jeito nenhum. Uhum. E essas queixas, doutor Ricardo, existem scores, questionários validados que vocês documentam antes do tratamento e depois do tratamento? Não, os questionários foram abandonados com o tempo. Inclusive, o questionário Adam, que foi o que maior correlação mostrou com os níveis de testosterona, ele tem sido abandonado, mas serve para a gente lembrar de problemas que o indivíduo pode ter, né? O indivíduo com deficiência de testosterona tem problemas, como eu disse no início da apresentação, em vários setores: aumento de peso, aumento de diabetes, aumento de diminuição de bem-estar, aumento da falta de ânimo para fazer as coisas, quer dizer, diminuição de libido. Dificilmente ele vai ter diminuição de ereção, isso é muito tardio, isso vai acontecer quando existe uma deficiência muito grande de testosterona. Mas só cansaço, por exemplo, não é o suficiente para a gente ter um diagnóstico de hipogonadismo. A gente tem que fazer dosagem de outras coisas que possam causar cansaço. Inclusive, uma coisa que a gente tem com muita frequência nessa idade é o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo aumenta tanto na mulher, mais na mulher do que no homem, mas de qualquer maneira aumenta no homem também, e a dosagem de TSH, se estiver elevada, pode estar sinalizando para um hipotireoidismo. E nós, dando o hormônio tireoidiano para esse homem, ele vai se sentir melhor e vai melhorar o cansaço dele. O doutor Zilli, ele quer fazer uma pergunta, mas ele ainda não colocou. Enquanto isso, tem várias... Boa noite, boa noite. Eu poderia fazer a pergunta diretamente, que ela exige um comentário, ficaria um pouco longa para colocar, para escrevê-lo. Boa noite, Ricardo. Emílio Zilli que está falando. Parabéns pela sua apresentação. Ricardo, eu tenho por hábito há muitos anos, quando eu acompanho meus pacientes cardiopatas, e principalmente os pacientes com insuficiência cardíaca, eu doso rotineiramente a testosterona desses pacientes. Para minha surpresa, principalmente naqueles pacientes com insuficiência cardíaca refratária, difícil de tratamento, normalmente a testosterona desses pacientes realmente está baixa. E, obviamente, que após uma avaliação urológica, parecendo colega urologista, a gente repõe testosterona nesses doentes. Até mesmo naqueles pacientes que têm hipertensão arterial grave e não responsiva a tratamento clínico, a gente também faz isso, porque já surgiram alguns trabalhos, desde 2008, 2010, o Toffler, o Guttmann, que falavam sobre isso já e a gente repõe. Porém, eu tenho uma dificuldade muito grande na parte terapêutica, na parte de fazer injetável ou de fazer em gel.
A terapêutica injetável, apesar de mais segura, mais correta, vamos chamar assim, se é que a gente pode chamar dessa maneira, ela tem alguns problemas. Primeiro, o problema do custo. Segundo, o problema da solução de continuidade do tratamento. O paciente perdeu o time da sua aplicação trimestral, ou, enfim, outra coisa desse tipo. E também das ações locais. Só que, quando a gente passa para o gel, e alguns colegas endocrinologistas propõem que se faça o gel, a ação do gel é completamente diferente, a gente não tem essa resposta no coadjuvante desse tratamento. Isso aconteceria por quê? Será que isso é porque está se usando a dose do gel errado? Será que a dispersão do gel é maior? Será que no ambiente tropical isso tem alguma diferença? Será que a aplicação, o local de aplicação no paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, que ele já tem um grau, ou de hipertensão com um grau de resistência periférica alterada, com alteração de sangue, de vasos periféricos alterados, será que isso tem algum fundamento? Você poderia me dar uma ideia de como é que você faz isso e qual é a indicação desses casos? Muito obrigado, desculpe pela longa questão. Eu agradeço, Emílio, a sua pergunta. Na realidade, eu acho o seguinte, eu acho que tanto o gel quanto o injetável podem fazer efeitos semelhantes, desde que sejam monitorados adequadamente. Como você mesmo disse, a aplicação do gel é mais difícil, porque o indivíduo tem que passar no ombro, nos membros superiores. Inclusive, antigamente, ele aplicava também no abdômen, o que não é chegou-se à conclusão de que não funciona bem aplicar no abdômen, tem que aplicar no ombro mesmo, na parte superior dos braços. E a dosagem é que, normalmente, a gente faz 2 horas depois da aplicação do gel. Então, o indivíduo faz a aplicação do gel em casa e faz a dosagem. Eu levo muito em consideração a preferência do paciente, né? Se o paciente prefere injetável de 3 em 3 meses, é melhor que a gente faça injetável, porque a injetável a gente tem o controle da situação. Uma coisa que a gente pode fazer é delegar. Normalmente, a aplicação do injetável é feita por auxiliar de enfermagem, enfermeiro, e o auxiliar de enfermagem normalmente lembra o paciente que já está chegando a hora de ele aplicar novamente. E eu acho que é muito interessante usar esse recurso para lembrar o paciente de que ele precisa aplicar novamente. Ele precisa aplicar realmente, de 3 em 3 meses, senão não vai fazer efeito. E a gente dosa a testosterona. O que eu tenho visto, tanto faz usar o gel quanto o injetável, na minha experiência, é a mesma coisa, desde que o indivíduo aplique corretamente o gel e, agora, evidentemente, existem variações individuais também. Um ou outro paciente pode ser mais bem tratado por um tipo de tratamento ou outro, o injetável ou o gel. Eu pessoalmente procuro não interferir com o paciente. Eu mostro as 2 possibilidades para ele e ele escolhe a que acha melhor. A imensa maioria prefere injetável. É um negócio curioso. Realmente, a imensa maioria prefere injetável. Concordo contigo, Emílio. E aí é fácil a gente fazer a lembrança dos 3 meses que ele precisa aplicar. Se ele esquecer, eu acho que o ideal é delegar isso a um auxiliar de enfermagem. Obrigado, viu, Menezes? Muito obrigado. Nada. Outra pergunta. Paciente com subnutrição, índice de massa corpórea de 16,5, constatou testosterona de 75. Como nunca tinha visto uma testosterona tão baixa, o foco principal é fazer esse paciente ganhar peso? O problema, eu também nunca vi uma testosterona de 75. Pode existir, claro que existe. Mas eu repetiria essa dosagem novamente. Primeiro faria 2 dosagens. O peso, normalmente, e se o excesso de peso tem um efeito de aumentar a testosterona, a deficiência de peso não está associada à falta de testosterona, curiosamente. Então, eu não sei se a falta de peso nesse paciente, se ganhar peso vai resolver alguma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que indivíduo com excesso de peso, perdendo peso, ele melhora a testosterona. Isso sem dúvida nenhuma. Tanto que a gente tenta fazer o emagrecimento por meios, enfim, normais, sem usar nenhum medicamento, enfim, com modificação de hábitos de vida. Mas
existe um trabalho, principalmente um trabalho russo, que foi feito pela Kalinchenko. A Kalinchenko ela fez testosterona em indivíduos com excesso de peso e que tinham dificuldade de perdê-lo. E ela observou uma facilidade maior de perda de peso nos indivíduos que tomaram testosterona e eram hipogonáticos. Isso a gente tem que deixar bastante claro. A gente só aplica testosterona e só faz testosterona no paciente com hipogonadismo. O grande problema é que virou panaceia. As academias de ginástica estão prescrevendo testosterona para todo mundo. É um perigo. A gente tem, não vou generalizar, evidentemente, mas a gente tem que tomar cuidado com o paciente que vem de uma coisa. E anabolizante, jamais. Quer dizer, o anabolizante não tem nenhum sentido. Ele deve ter um hipogonadismo importante. Agora, temos que ver também se esse indivíduo tem queixas compatíveis ou se ele tem uma SHBG muito baixa. Porque a SHBG muito baixa faz com que a testosterona total seja muito baixa e, no entanto, ele não tem hipogonadismo. Então, nós temos que ver se existem concomitância de baixa de testosterona com queixas compatíveis com deficiência de testosterona. Nesse caso, a gente faz a reposição. Perfeito. Bom, eu acho que de perguntas terminamos. Muito bem. Alguém mais quer fazer uso da palavra para que nós possamos encerrar oficialmente essa bela apresentação do nosso direto colega, professor Ricardo Meirelles? Doutor Meirelles, eu gostaria só de acrescentar... Presidente, eu desejo falar. Pois não. Primeiro, a acadêmica Evelyn está com a palavra. Depois... É rapidíssimo. Eu só gostaria de fazer um comentário à sua resposta e a essa pergunta, porque nós estamos vendo também, eu não sei qual a idade desse paciente subnutrido, mas nós estamos vendo muito adolescentes com anorexia nervosa e grave, justamente na época agora digital. Então, nesse caso, além de melhorar o peso, saber, logicamente, de problemas emocionais, e a doutora Lilian está, inclusive, aqui presente, e também eu faria uma investigação melhor, né? Principalmente do LH, do FSH, para saber o que está realmente acontecendo nesse caso. É só um pequeno comentário. Eu te agradeço, Evelyn. Eu acho que foi muito bom você lembrar da anorexia nervosa, que cada vez mais está acometendo homens também. Antigamente era uma doença só feminina, mas agora está acometendo homens também. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um tratamento psiquiátrico, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem que mandar para o psiquiatra o paciente. Se ele tem baixo peso por conta de não comer voluntariamente, evidentemente ele tem problema de anorexia nervosa, ele tem problema de imagem corporal. E aí existem psiquiatras que são mais voltados para isso. Concordo com você que esses casos têm que ser estudados muito cuidadosamente para a gente poder começar qualquer tipo de tratamento. Quem pediu? O colega pediu a palavra? Acho que foi o Leão Zaguri. Professor, ex-presidente Leão Zaguri, com a palavra. Bom, eu estou entrando aqui apenas para agradecer essa excelente palestra do meu amigo que nos concedeu aqui um brilhante abordou aspectos interessantes. Como Zaguri, um momentinho. Zaguri, sua voz está vibrando e interrompendo. E agora? Continua. Está me ouvindo? Ouvindo estamos. Tem alguma coisa aqui, ligada? Então, meu agradecimento ao Ricardo. Não vou me alongar. Perfeito, pode falar à vontade. Diga lá. Muito difícil. Não, está bem agora. Agradecer ao Ricardo essas lembranças que, do ponto de vista clínico, são extremamente importantes, principalmente para o uso indiscriminado de testosterona por jovens e mesmo por pessoas de idade, mas, sobretudo, por mulheres. Isso é uma questão a ser quase que policial, porque existem
colegas e mesmo não formados que estão recomendando esse implante para mulheres, só ocasionando graves repercussões. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao Ricardo pela brilhante palestra. Muito obrigado a todos também. Obrigado, Leão. Foi muito gentil da sua parte. Gostei muito de vê-lo mais uma vez. Nós só falamos pelo telefone, então vê-lo é muito bom. Excelente. Muito bem. Então, desse modo, nós queremos, então, finalizar. Quero reiterar meus agradecimentos sinceros em nome da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Agradecer ao nosso direto conferencista pela excelência da apresentação. Mais uma vez, reitero esse termo, porque, de fato, é um assunto complexo. Eu não esperava tão alta complexidade e, certamente, muitas informações chegaram até nós. Muito obrigado, Ricardo. Suas palavras para finalizar. Eu é que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado com esse convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, e especialmente por ter partido do Elderson, que é um amigo de velha data, de antiga data nossa. Nós já nos conhecemos há bastante tempo, como conheço também o Leão Zaguri, e conheço alguns outros também dessa, sem dúvida nenhuma, importante associação, academia. E queria agradecer a presença de todos, agradecer as palavras simpáticas que recebi da maioria, e agradecer principalmente as perguntas, principalmente pela competência da Samantha na condução dessas perguntas, sem dúvida nenhuma. E, enfim, muito obrigado a todos pela presença e por terem assistido a minha palestra. Muito obrigado. Ok, então eu quero desejar a todos, fazer a minha saudação final, agradecer a presença de todos e que todos possam ter aproveitado muito bem as palavras e o tema que hoje foi abordado. Tenham todos uma boa noite.